Bom, falar de sexo é também falar de corpo. Assim, então eu queria começar falando um pouco dessa ideia do corpo ao longo da história. E a gente sabe que o corpo, ele não é só um espaço biológico, ele é um espaço simbólico também. Então ele é lugar de frustração, ele é lugar de desejo, ele é lugar de redenção, ele é lugar de tirania. Ele é um espaço, então, onde estão escritos os códigos sociais. Então ele é reflexo da cultura também. A gente sabe que determinadas manifestações do corpo, elas são caudatárias de um processo simbólico proveniente do espaço onde a gente habita, então da cultura que a gente foi criado. Ao longo da história, a ideia do olhar para o corpo, ele se diferencia também a partir da ideia de sexualidade. E a gente sabe que o sexo, ele começa a virar tabu mesmo a partir do cristianismo. A partir da manifestação mais aprofundada do pensamento cristão. Porque antes a gente via, por exemplo, em outras sociedades, a gente sabe que dependendo da religião, dependendo da cultura, a relação com o sexo é completamente diferente da que a gente estabeleceu no mundo cristão, principalmente no mundo ocidental. A gente pode pegar como referência, por exemplo, o Kama Sutra, que a gente se apropria dele de maneira a pensá-lo como um livro de manual de posições para obter prazer, mas dentro daquele contexto, daquela sociedade, principalmente dentro do pensamento oriental, a gente percebe que as atividades relacionadas ao livro, elas eram concernentes a inúmeras outras tarefas que o cidadão, para ser pleno, teria que cumprir. A ideia de Kama Sutra vem de ensinamentos do amor. Então era uma ideia de como se estabelecia a relação, por exemplo, com outras atividades do cotidiano. Então, por exemplo, tem no livro a ideia de que para você o que fazer junto com o Kama Sutra, o que você deve fazer para ser um bom, vamos dizer, utilizador do Kama Sutra. Você teria que ser bom na arte de ensinar estorninhos e papagaios a falar, na arte aritmética, na arte de adivinhar charadas, na marcenaria. Então, essas são as atividades e inúmeras outras. Eles citam umas 50 atividades que você teria que fazer junto com o Kama Sutra. Ou seja, o Kama Sutra ele estava não só inserindo as atividades sexuais nas práticas cotidianas, como desmistificando essa ideia do corpo como espaço tabu. Porque você precisaria, para ser um bom amante, vamos dizer assim, ser bom nas atividades sexuais, mas também nas outras coisas, que eram parte do cotidiano. Um outro exemplo que a gente pode pensar também é o exemplo de Pompeia, que foi uma cidade encontrada debaixo das cinzas do vulcão intacta. E aí a gente vê nessa cidade inúmeras pinturas que eram colocadas na sala de jantar, na sala de estar, em outros ambientes que a princípio não teriam pinturas tais como foram encontradas, que eram pinturas de pessoas tendo relação sexual mesmo, assim, explícita. E aquilo era colocado como um adorno, como qualquer outro, num espaço de sala de jantar que hoje a gente veria como impossível, interditado. E não por acaso essas pinturas elas estão no museu em Nápoles, numa sala proibida para menores de 18 anos. Quer dizer, então a gente vê como a gente se apropria também dessa ideia de acordo com uma interdição que foi colocada, muito por conta de algumas coisas. A gente pensa, por exemplo, com o aprofundamento da ideologia cristã, a gente percebe que o sexo ele passa a ser visto como algo para a reprodução. Então, não era mais interessante pensar na ideia do prazer relacionado ao sexo. E principalmente, se a gente for pensar nesse caso, a homossexualidade, por exemplo, ela está inserida nessa ideia. Porque antes, os gregos, por exemplo, não existia nem a palavra homossexualidade. Porque era muito comum entre eles que eles tivessem atividades sexuais entre homens
porque o mestre ensinava o seu discípulo, o iniciando. E a iniciação ela viria com atividade sexual e com reflexões filosóficas, etc. Então a família estava de acordo, consentia, o próprio menino consentia, e quando havia consentimento havia iniciação. Depois, então, que começou a se pensar esse sexo como algo apenas relacionado à reprodução, é que começou a perceber, então, a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo como algo indigno, como uma doença, porque começou a se apropriar dessa ideia como se fosse mesmo um pecado, porque a ideia de reprodução estava relacionada, de sexo estava relacionada apenas à reprodução. A gente percebe também, então, como depois dessa lógica a gente tem a interdição da história na Bíblia da primeira mulher de Adão, que não foi Eva. Essa mulher, a gente não a vê percorrendo a história porque ela era contra a ideia de, por exemplo, ficar embaixo do homem ao longo da relação sexual. Ela era contra, por exemplo, a ideia de casamento. O nome dela é Lilith. E ela foi escondida da Bíblia. A gente tem a primeira mulher de Adão, a Eva, a pecadora, a que comeu do fruto proibido. Tem uma outra questão também em relação ao sexo, relacionada à reprodução, que se a gente for perceber, a ideia da sociedade capitalista, que a gente precisa de indivíduos que estejam dedicados plenamente às atividades laborais. Então, quanto mais tempo eu me dedicar a atividades prazerosas, as atividades que não condizem apenas com a lógica de reproduzir a humanidade, produzir e consumir, a gente estaria em desacordo com esse espírito do capitalismo. Então a gente pode perceber como, para concluir, estou falando muito, como ao longo da história a ideia de sexo, a ideia de sexualidade, ela tem a ver com o contexto, com os interesses também inseridos nas relações de poder, culturais, históricos, sociais, etc., econômicas inclusive. Acho que é isso.